Olá pessoal, aqui quem está falando é o Wellington. Eu sou professor na rede estadual na cidade de Campos dos Goytacazes e vim apresentar para vocês um projeto de intervenção pedagógica, que é da minha autoria, sobre o jongo na comunidade do Quilombo da Machadinha. A cidade de Campos dos Goytacazes viveu o seu auge nos anos de 1800 com o ciclo da cana-de-açúcar, que se estendeu aos 1900, e a cidade vive um pouco da herança desse período suas relações comerciais. Hoje já não temos mais o ciclo da cana, porém as relações entre as pessoas na cidade ainda permanecem ligadas à estrutura colonial que existia nesse período. A cidade de Campos dos Goytacazes é uma cidade muito importante da região norte fluminense, no estado do Rio de Janeiro, que trouxe para a gente alguns grandes marcos. Um deles foi o presidente Nilo Peçanha, campista e homem negro, que por muitas vezes durante as histórias, as versões de historiadores, ele foi embranquiçado. Porém, cada vez mais reforçamos a sua identidade negra e nos identificamos dessa forma com ele. Além disso, Campos abrigou alguns momentos muito importantes na nossa história. Um deles é o primeiro poste de energia elétrica do país, que ainda encontra-se lá em Campos, ainda existe, porém esquecido pela própria população. Um outro momento que também Campos marcou a nossa história enquanto país foi o período da ditadura militar, quando muitos corpos eram incinerados nas usinas, nas caldeiras das usinas das fazendas de cana-de-açúcar. Campos, então, é uma cidade muito relevante que se esquece da sua própria origem e, inclusive, no seu próprio nome. A gente se refere a ela como Campos e apagamos muitas vezes o nome original Campos dos Goytacazes. Essa cidade que hoje encontra-se naquela terra ocupa o espaço que um dia foi da população indígena Goitacá, uma população que era conhecida pelos seus dotes atléticos, físicos, capacidade de guerra e de caça e pesca, sobretudo, exímios nadadores. Essa cidade vive um ranço colonial que apaga e invisibiliza a própria história dos índios que dão nome à cidade, esse povo indígena que deu nome à cidade. E então eu venho propor, nesse sentido, uma intervenção que vem reforçar o afropatrimônio, que é o jongo do Quilombo da Machadinha. O Quilombo da Machadinha, a Machadinha é uma comunidade quilombola que desde 2016 teve o jongo, que era e é feito ainda neste local, reconhecido como patrimônio histórico e imaterial pelo IFAM. Muitas pessoas que são de Campos, inclusive meus alunos, não fazem ideia de que aquilo que existe ali é algo importante que constitui a própria história deles. Então, esse projeto vem trazer para eles um pouco disso. E agora eu venho desenhando um pouco mais sobre esse projeto. O Quilombo da Machadinha se situa numa região da zona rural de Campos, né? Não fica no perímetro urbano, um pouco afastada. Tem cerca de 89 habitantes e continuam ocupando esse espaço e mantendo viva a tradição de se ter o jongo. O jongo na região norte fluminense está bastante ligado ao, aos rituais da Umbanda, e sempre ao final das cerimônias da Umbanda na região norte fluminense se tinha o jongo. Sempre se encerrava após os trabalhos da Umbanda, se encerravam as cerimônias com o jongo,
que era um momento ali de partilha de cada comunidade. A comunidade da Machadinha mantém essa tradição, essa história viva, esse patrimônio, e é necessário que a gente comece ou de alguma forma consiga espalhar a importância e relevância disso para todos os campistas. Então eu vim propor esse projeto que tem como público-alvo a comunidade escolar, incluindo pais, professores, funcionários e alunos de uma escola que se chama Dom Otaviano Albuquerque, que fica numa zona um pouco afastada do centro, né, uma zona periférica da cidade, chamada Ururaí, um bairro. E eu vim propor isso a essa comunidade porque acredito que ali há a possibilidade de reconhecimento de sua própria história de uma forma muito natural, porque já estão em uma situação afastada do centro, já se encontram em alguns pontos com uma própria estética, com uma própria música, se identificam como negros, porém eles não conhecem o próprio patrimônio negro. Então eles se identificam com a cultura hip hop, por exemplo, sem conhecer a própria cultura que é o jongo da região norte fluminense, o jongo na comunidade de Quilombola da Machadinha, que não fica tão mais distante de Ururaí. E então eu vim propor isso a eles. E, inclusive, a ideia é que a gente faça isso com funcionários, professores e pais, também não só com alunos, porque eu entendo que é sistêmico esse apagamento que sofre o campista da sua própria história, que é fruto do racismo, obviamente, e das relações coloniais que se estabelecem na cidade. Então eu acredito que se a gente consegue alcançar todos esses âmbitos da comunidade escolar, talvez a gente consiga ter uma capilaridade maior nessa informação, uma permeabilidade maior desses valores e um entendimento talvez mais amplo da importância e relevância desse patrimônio, que é o jongo no Norte Fluminense. O objetivo maior é fazer com que, de uma forma geral, se desperte o olhar para o reconhecimento da importância desse patrimônio para o campista, sobretudo, né? E fazer com que isso seja amplamente divulgado. Temos alguns objetivos específicos. Um deles é trazer aos corpos a experiência do jongo e fazer com que esses corpos que ali estão contem essa história também, né? Registrem, né, neles a própria história desse patrimônio. Outro objetivo é propor um espaço de troca de conhecimentos com as pessoas da comunidade do Quilombo da Machadinha, nesse espaço, né, construção desse espaço simbólico de troca entre as pessoas que não conhecem o jongo e as pessoas que fazem dele o seu maior tesouro. Um outro objetivo também é estabelecer uma parceria com a administração pública, tanto em âmbito municipal ou em âmbito estadual, para que haja um registro disso e a disponibilização por meios digitais desse contato, a fim de que se possa ampliar ainda mais essa capilaridade, esse conhecimento, essa forma de contato e esse entendimento desse patrimônio. Então, dessa forma já vou explicando qual é a metodologia desse projeto. Inicialmente o grupo vai ser provocado, o grupo vai ser separado, um grupo que reúna pais, funcionários, alunos e professores da escola, Colégio do Estadual Dom Otaviano, e o grupo vai ser provocado a entender, coletar deles, na verdade, a visão que eles têm do que é o jongo, ou o que eles têm como patrimônio, afropatrimônio, né? Como patrimônio dos povos que ali estiveram e que ali deixaram sua marca. Esse é como um diagnóstico, né?
pode ser feito através de Google Forms ou pessoalmente, que eu acho mais interessante. Dependendo do nível em que estejam os contágios do Covid, a gente pode fazer presencial ou também através de formulário digital. Em seguida, a gente parte para o contato com o Quilombo da Machadinha, né? Direto em uma aula de campo, uma visita que a gente vai promover. E esse contato com as pessoas da comunidade já articulado anteriormente para poder servir como um espaço de construção, né? Na verdade, é o engendramento desse espaço que é simbólico de troca entre a comunidade escolar e a comunidade do Quilombo da Machadinha. Em seguida, a gente vai ter uma imersão do jongo e também uma reflexão sobre as origens, os diversos tipos, as outras referências que tem pelo jongo. E aí vai estar o jongo no corpo, né? A gente vai experimentar no corpo esse jongo e fazer um bate-papo para poder a gente coletar essas informações e colher outras, né, e trocar essas informações sobre o que alguns conhecem, outros não conhecem, o que já ouviram falar, o que já fizeram, já participaram, né? Depois a gente parte para um registro escrito dos alunos, né, como forma de fato registrar para eles. A escrita dessa palavra ela ganha concretude. E a gente parte para o plano material do entendimento simbólico de tudo isso, né, que está ali registrado no corpo, mas a gente vai partir para um registro material como forma de, de apropriação desse novo conhecimento que está sendo construído nesse espaço de troca. Em seguida, a gente vai aprofundar, né, os conhecimentos em relação às histórias que estão adjacentes ao jongo, quem são essas pessoas que mantêm esse jongo, quais as histórias dessas pessoas. E em seguida a gente vai ter um levantamento de questões acerca do patrimônio, sobre a manutenção desse patrimônio e sobre a sua preservação, né? Como é que a gente preserva o patrimônio? Já que o jongo é um patrimônio, como é que a gente faz para preservá-lo? Durante todo esse contato, a gente vai ter o registro audiovisual, né? A partir da parceria estabelecida com a prefeitura e com o Estado ou com o poder público de alguma forma. E em seguida ao seu tratamento das imagens e tudo mais, e a disponibilização através dos meios digitais. Espero que tenha conseguido. Enfim, acho que é esse o projeto como um todo. Espero que tenha conseguido explicar da melhor maneira para vocês e caso tenha algum apontamento, estou disponível. Só mandar, tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.